Quem quer colar nele é eu. Amém, irmãos? Quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Dizer para a igreja que hoje termina a campanha do manto e eu já posso dizer que eu já tenho a minha vitória para a glória de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta com certeza ela vai abrir. Você tem certeza disso? Tem gente que bate e acha que a porta não vai abrir. Se bateu, vai abrir, irmãos. Agora não se surpreenda com o que tem atrás dele. Tem muita gente batendo na porta, Romildo, e não sabe o que está atrás da porta. Tem porta de conserto, tem porta de alicerce, tem porta de plumo. Tem muitas portas, irmãos, para Deus abrir nas nossas vidas. Mas nós temos um grande defeito, que nós queremos só a porta da vitória. Mas para a porta da vitória ser aberta na nossa vida, primeiro tem que haver conserto. O conserto é a chave de tudo. Amém? Eu quero trazer uma palavra em 2 Reis 4. Glória a Deus. Não, 2 Reis 5. Versículo 3. Versículo 2. 2 Reis 5, versículo 2. Amém? Quem for achando, fique de pé. Reverência a palavra do Senhor. Quer dizer, irmão Francisco, que está conosco, seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus, mais um levita aí para a casa do Senhor. Irmãos, Deus tem levantado gerações novas. Se eu não quiser fazer, Deus coloca outro no meu lugar. Pode ter certeza disso. A obra de Deus não para. Quem achou diz amém. E diz assim: e saíram tropa da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Eu quero que você repita comigo a parte B do versículo. Eu vou contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Levaram. Espera aí, eu quero toda a igreja. Levaram presa uma menina. Amém? Pode sentar. Todos que estão aí de fora, se quiser ficar sentado, deixar só um aí fora, eu vou ficar feliz. Os irmãos do fundo, é a hora da palavra de Deus, e a hora que Deus fala é a hora mais importante do culto. Não que não seja todo o culto, mas a hora que a Bíblia é transmitida significa que Deus está presente. Então nós temos que ter a maior reverência com as coisas de Deus. Quando o juiz entra na sala de audiência, em um tribunal, se alguém não se comportar da seguinte maneira, é levado e conduzido para fora. Então, se aqui está os juízes dos juízes, que é o nosso Deus, ele é muito mais importante que o juiz terreno. Pastora, a senhora já começou batendo? Não, eu já comecei avisando. Amém? Se você ligar um celular dentro do tribunal, você é colocado para fora. Eu e o pastor Osmar participamos ali, e o celular do pastor Osmar tocou. O guarda já veio direto para pegar ele pelo braço. Deram mais uma chance, não foi, pastor Osmar? Ele esqueceu, irmão, e estava ligado. E quando a gente cochicha lá, só não precisa conversar não, irmão. Só de você fazer isso aqui, ó. O guarda já está em cima para te pegar pelo braço e colocar para fora. Então aqui nada mais é do que a casa do Senhor. Amém? Se alguém conversar com você, fala, irmão, eu vim para escutar a palavra. E você? Amém? Se nós viemos à casa do Senhor, nós viemos para escutar o que Deus tem para nós. Porque para escutar o que a Cláudia tem para falar comigo, eu posso escutar depois. Amém, Cláudia? Eu posso conversar depois. Eu podia chegar mais cedo, eu posso ir até a casa dela. Mas se você optou estar dentro da casa do Senhor, você optou escutar a palavra do Senhor. Então, amém? E diz a palavra do Senhor, aqui no livro de 2 Reis, nós vamos falar de um homem chamado Naamã. A Bíblia fala de um capitão, um homem da guarda, um chefe que tinha dinheiro. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha nome. Eu quero trazer uma mensagem qual o título dela significa
Qual a história que tu tem marcado hoje? Que tipo de história eu e você temos marcado hoje e para trás? Aqui nós vemos que Naamã, ele tinha uma história, mas não era marcada. Porque a imagem dele, a história dele era terrena. Ele tinha tudo que o homem podia ter. Ele tinha dinheiro, ele tinha posição. Mas ele não tinha uma coisa, que era chamado por Deus para fazer história. E eu quero te falar nessa noite. Você que está aqui, você não está aqui por um acaso. Você está porque você foi chamado por Deus para marcar uma história. Glória a Deus. Se você é casado, você foi chamado por Deus para marcar uma história dentro do teu casamento. Se você teve filhos, você foi chamado para marcar uma história com a vida dos teus filhos. Se você tem parente, você foi chamado para marcar a história no meio dos seus parentes. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vemos uma menina. A Bíblia diz que todos aqueles que não tinham dinheiro, que devia lá no tempo de Israel, lá no passado, se não tivesse dinheiro, se não tivesse posição, virava escrava. Mas para a glória de Deus, hoje nós não somos escravos, porque o Senhor Jesus derramou o meu sangue dele para nós, para estarmos aqui. E aqui nós temos uma história ao qual não diz o nome dessa jovem. Talvez você está esperando que o seu nome seja ditado na terra. Mas eu quero dizer que havia uma jovem, e a Bíblia chama ela de escrava. Mas ela foi a diferença naquele meio. Ela foi chamada para ser a diferença. Nós vemos aqui um homem que havia uma enfermidade, uma lepra que não tinha cura, porque aos olhos humanos ele não poderia estar ali. Naquela época ele tinha que ser retirado daquele lugar, porque se descobrisse que ele tinha aquela enfermidade, até a posição que ele tinha seria tirada. Mas ele cobriu todo o corpo. Talvez nós estamos hoje como este homem. Nós não queremos marcar história, mas nós estamos cobrindo a nossa enfermidade debaixo das nossas vestes, debaixo do nosso orgulho, debaixo da nossa soberba. E até agora o nosso nome não foi ditado nos quatro cantos da terra. Mas hoje o Senhor nos chamou aqui para dizer para nós e para nos dar mais uma oportunidade. Eu quero que o seu nome seja gritado nos quatro cantos da terra. Aleluia. Glória a Deus. Aqui tinha essa jovem e ela foi levada. A Bíblia diz que ela foi levada diante da esposa de Naamã para que servisse aquela mulher. Mas até aquele momento, Naamã estava achando que estava fazendo um bem à tua esposa. Ele estava achando que ele levasse aquela mulher ali, aquela jovem, aquela esposa dele ia ter regalias, ela não precisava cuidar dos afazeres da casa, tudo ia ser na mão daquela jovem. Aquela mulher ia ter uma vida tranquila. Mas eu quero trazer uma mensagem para você e para mim. Talvez nós estamos fazendo algo para o nosso conforto, para o nosso bem-estar, mas Deus não quer isso para nós. Deus quer mudar a página da nossa história. Glória a Deus, aleluia. Aqui havia essa jovem, ela foi levada. Diga para mim, levada. Levada. Fala comigo de novo, levada. Levada. Hoje Deus vai nos levar. Hoje Deus vai nos conduzir a ter uma história na terra. Hoje Deus vai fazer o teu nome. Hoje Deus vai fazer o nome desta igreja. Hoje Deus vai fazer o teu ministério ser levado nos quatro cantos da terra. Mas para isso tem que ter história. Aquela jovem, ela foi levada ali como escrava. A Bíblia não diz que ela reclamou, não. Fala para o teu irmão, ela não reclamou. Ela foi levada dentro da casa de Naamã para ser escrava. Então ela aceitou ser escrava. Ela admitiu que ela seria escrava e ela não abriria mão daquela coisa que foi imputada na vida dela. Então ela obedeceu. Fala para minha história ser mudada é preciso obedecer. É o primeiro passo. É o primeiro passo, pastor. Como é que eu quero ter história se eu não obedeço? Primeiro, como é que você quer
ser pastor se você não obedece seu líder. Você vai ter uma igreja desobediente no futuro. Você está plantando a rebeldia no teu ministério. Você está imputando dentro do teu ministério obreiros, membros. Vocês estão imputando dentro da nossa vida a desobediência. Ah, pastora, mas que história é essa? A Bíblia fala da história da escrava. Ela foi levada a ser uma escrava. Então ela fazia tudo. A Bíblia diz que ela fazia tudo que a senhora dela mandava. Então ela preparava a roupa de Naamã, ela passava a roupa de Naamã, ela organizava a casa. Mas toda pessoa que quer crescer na vida, toda pessoa que quer ter uma história, a primeira coisa que ele tem: ambição. Se você não for ambicioso, você não chega a lugar nenhum. Sabe como é que é a ambição, igreja? Deus falou que vai me dar, eu vou atrás. Deus falou que vai me dar, eu vou atrás. Ah, pastor, Deus falou que vai me dar o lote. Se eu não for atrás, o lote vai vir. Ah, pastor, o lote é tanto, eu vou atrás. Não importa, irmão, eu vou atrás. Se eu for, Deus vai trabalhar. Glória a Deus. Eu lembro quando Deus falou assim: vou trocar a chave do teu carro. Eu falei: amém, Jesus. Eu já estou devendo esse, eu não tenho dinheiro para comprar outro, o Senhor que sabe. Eu ainda devo 30 prestação, Jesus. O Senhor que sabe. O Senhor falou que vai me dar. Eu vim outro culto, irmão. Deus falou assim: olha, eu vou te dar outro carro. Eu falei: Jesus, eu estou devendo 30 prestação, Jesus. Como é que eu vou pagar outro? Eu falei: ah, Jesus. Aí eu vim de novo, 3 confirmações. Jesus falou: vai, toma posse do seu outro carro. Eu falei: Jesus, eu vou. Saí daqui na sexta-feira de manhã, chamei meu esposo, entrei dentro da estação da Fiat, comecei a olhar o carro. Meu esposo: você é doida, mulher? Tu vai olhar carro? Tu tá devendo esse, tu não tem, tu já não tem. Eu falei: Jesus mandou eu olhar o outro. Me mostraram um carro como? Eu falei: esse eu não quero. Esse não, Jesus falou que não é esse. Aí eu comecei a olhar outro, não era aquele. Aí de repente eu tô sentado na mesa, entra um carro do meu lado, todo bonito. Eu falei: e aquele ali? Eu falei: não tem no estacionamento. Eu falei: é aquele que eu quero. Ah, Jesus, nessa noite, para Deus colocar a história na tua vida, não tem que avançar. Tem que avançar. Glória a Deus. Aquela escrava, ela começou a trabalhar ali, Douglas. E ela começou a servir. Servir é a diferença de tudo, irmãos. Se você serve a Deus, se você faz a vontade de Deus, se você está no propósito de Deus, se você está no centro da vontade, saiba das coisas, as coisas vão acontecer. Aleluia. Pastora, mas não está acontecendo. Porque você saiu da vontade. Porque você saiu da posição. Pastor, eu estou aqui não sei quantos anos, não aconteceu nada. Será que a culpa é sua, de Deus? Eita, pai, fala mesmo. Deus. Deus erra. A Bíblia diz: ainda que seja dia, eu sou. E operando eu, quem impedirá? Olha o que o Senhor está falando. Você pode até sair, você pode até mentir, mas eu vou operar o que eu quero fazer. Deus quer operar milagre, irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquela jovem entra ali, pastor Osmar, e ela começa a servir. Mas ela tem uma curiosidade. Quem não é curioso? Ele prega, eu vou pregar. Ele canta, eu vou cantar. Ele abre culto, por que ele vai abrir culto e eu não abro? Eu vou abrir também. Ele limpa a igreja, eu vou abrir, eu vou limpar também. Tem gente, irmão, que nasceu para ser morto. Ele é morto, ele é um morto ambulante. Só falta que o caixão anda 24 horas do lado dele, só esperando ele cair. Se der um tombo, já caiu. Tem muita gente assim. Deus, aleluia. O caixão já anda do lado, só espera o tropicão para tu. Não tem nem trabalho de chamar funerário, o caixão já está do lado. Não tem ação. Toda ação tem que ter reação, irmão. Toda ação tem que ter reação. Se você não age, não acontece. Se você não vai atrás, as coisas não vêm. Jesus, glória a Deus. Tem muita gente que está esperando cair do céu. Vai cair, irmão? Inventaram um tipo de oração que faz assim: Senhor, se tu quiser. Jesus quer, irmão, receba a tua cura, receba o teu milagre, receba a prosperidade do Senhor. O Senhor, Ele quer fazer na minha, na tua casa, irmão. Jesus, glória
Glória a Se Deus. for da tua vontade. O Senhor te chamou para miséria ou para prosperidade? O Senhor chamou para você ter caráter ou sem caráter? Caráter. Aquela jovem, ela começou ali, ela começou a trabalhar. Eu creio que no coração dela ela falou assim: eu não vou ficar aqui muito tempo não. Eu entrei aqui para ser escrava, mas eu quero mudar minha posição. Eu quero mudar. Tem gente que trabalha de faxineira a vida toda. Eu nunca quis mudar de carro. Estou feliz. No outro dia chega, irmão, eu já sei que eu já fui faxineira. Faxineira é bicho no cão. Estou dizendo não, irmão, faxineira é difícil. Você deixa a casa da patroa aquela princesa, né? Você arruma tudo, lava tudo, faxina tudo. Aí você fala assim: nossa, depois da manhã vai ser batata. Rapidinho limpo. Quando chega lá tá pior do que você deixou. Até as vasilhas da vizinha ela pega para colocar na pia para tu lavar. E se não tiver, ela ainda suja, irmão, para tu lavar. Um dia eu falei: Jesus, eu não quero isso para mim mais não. O Senhor tem o melhor para mim. Nós temos que ser conformados, irmãos. A Bíblia diz: não conformei-vos com as coisas deste mundo, mas transformai-vos. Irmão, tem muita gente que está conformado com a vida medíocre que leva. Tem muita gente que está acostumada a viver uma vida de racionamento, uma vida que não pode fazer nada, uma vida que não pode se limitar a ir a lugar nenhum. Nem no zoológico não vai, porque não tem R$4 para pagar a entrada. Não vou não, tem não. Vai lá, irmão, sai do teu lugar, tu quer ir pro zoológico, vai lá pra fila, vai que chega um lá, Deus toma aí, vai, irmão, tu quer entrar, entra, vou pagar a tua entrada. Vai que chega lá na hora, o zoológico fala assim: a entrada é livre, tu vai entrar, irmão. Mas não vou não, não vou lá no plano que eu não tenho passagem. Vai, irmão, vai pra parada, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não compro um bolo, nem vou na padaria para não ver o bolo, porque quando eu vejo minha boca enche d'água. Irmão, tem uma história do pastor. Ele mudou para os Estados Unidos e ele precisava de uma casa. E ele foi com a família toda. Fala coragem. Fala comigo, coragem. Coragem. Todo servo de Deus tem que ter coragem. Se você não é corajoso, a Bíblia diz: tão somente ser corajoso. Deus não chamou covarde não. Quem não tiver coragem não levanta. Se a Alicinha não tivesse coragem, ela tinha aberto o salão. Nem tinha vindo, né? Aí o pastor pega a família toda, tira o passaporte, tira o visto e vai para o exterior. Chega lá, cadê a casa? Não tem casa. Mas Deus só quer para ele ir. Deus só pega as tuas malas, arruma tudo e vai. E ele foi. Chegou lá e ele ficou lá, irmão, perambulando. Aí ele viu uma placa lá de uma casa que tinha tudo. Tinha diarista, tinha chofé. Os Estados Unidos é coisa do primeiro mundo, irmão. Não é igual nós aqui que arruma uma kitnet e está feliz com o banheiro meia boca, não. Estados Unidos é Estados Unidos. Aí ele olhou lá a placa. Aí o filho dele falou: pai, você ouviu a placa? Ele falou: vi. Tu viu? Ele falou: vi. Vou lá. Meu pai, mas o senhor não tem dinheiro. Eu falei assim: mas eu vou. Ele saiu, pegou ali o táxi, pediu uma carona no táxi, irmão, tem que ter coragem. Entrou e foi. Chegou lá, ele olhou a casa. O proprietário abriu a casa para ele e falou assim: o senhor está interessado na casa? Eu estou. O senhor tem dinheiro para a casa? Ele falou assim: o senhor me dá só 5 dias. Ele falou: que 5? Eu já quero alugar para o senhor agora. Ele falou: não, eu preciso de 5 dias para me falar com o meu chefe. Ele falou assim: ah, ele vai liberar o dinheiro? Ele falou: vai. E quem é teu chefe? Eu vou: Jesus. Jesus. Aí aquele dono da casa falou assim: olha, eu queria que você me falasse desse Jesus, porque eu sou ateu e eu queria conhecer uma história de Jesus. Aí ele falou assim: além de eu conhecer Jesus, eu sou íntimo dele, e se ele mandar eu determinar a bênção na tua vida, a tua bênção vai chegar. Eu falei assim: então tá, então eu vou te levar na minha casa, tu vai determinar a bênção na vida da minha esposa. Ela está na cadeira de roda, ela não levanta mais, a minha filha está em início de derrame, a minha casa está toda doente, e se esse Jesus seu é forte, vai acontecer um milagre. Eu falei: então vamos. Chegou lá, quando ele entrou dentro da casa, ele falou: ó Jesus, no meio do caminho ele falou: ó Jesus,
Meu negócio não é com o homem, meu negócio é com o Senhor. O Senhor falou para mim vir, então o Senhor resolve. Se o Senhor falar para mim cura, está curado. Jesus. Tu tem negócio é com Jesus, irmão. A tua história é com Jesus. Tem muita gente que está querendo viver história de homem. Viva com Jesus. Quando ele entrou dentro daquela casa, ele já entrou no nome de Jesus. Enfermidade, vai embora. Satanás, demônio das trevas, sai. Enfermidade, sai. A mulher começou a gritar. Ele falou, corre lá, a mulher está matando. Esse grito que você deu, enfermidade, sai, minha mulher está aí morrendo. Ele falou, não pode ir lá no quarto que ela está aí levantando. Quando chegou lá, a mulher estava correndo de um lado para o outro no quarto. A filha veio correndo. Aí aquele homem falou, você tem que resolver esse negócio da casa, é com quem? Ele falou, é com Jesus. Ele falou, você precisa de quantos dias? Ele falou, de 5. Ele falou, tu não precisa de dia nenhum, a casa é tua. Mora lá o resto da vida. A chave está aqui, está tudo aqui. Irmão, tu tem que viver uma história com Jesus. Tem que viver história, irmãos. Tem servo de Deus que está dentro da igreja, ele não tem história. Passa ano, não tem história. Quem é aquele? Não conheço. A Maria, deixa eu ver. Maria, não conheço não. Mas até quando você vai viver essa vida medíocre? Até quando você vai ficar acomodado, sem ter história? A Bíblia fala dessa escrava, ela teve uma história, irmãos. Se você falar no livro de Naamã, automaticamente vai ver que uma jovem foi conduzida à casa de Naamã para levar a cura para aquele homem, porque ela era curiosa, ela não queria ficar ali só de escrava, ela queria participar desse livro, irmão, e ela ficou gravada aqui. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que está gravada nos livros da fofoca. Conhece a irmã Mariquinha? Fofoqueira. E a Raimunda? Não paga ninguém. E a Dona Flor? De gai em gai. Um dia ela está na Batista, na Universal, outra na Assembleia. Mas de onde que ela congrega? Não sei, até hoje eu não descobri. É assim que tu quer fazer história, crente? É assim que tu quer ter história? O seu negócio é com Jesus ou com o homem? Tu está olhando o que o homem faz ou tu está olhando o que Deus faz? Enquanto tu está olhando o que o homem faz, tu está deixando de ver o que Deus pode fazer na tua vida. Tu está deixando Deus para trás, fazer para o vizinho da tua direita, fazer para o vizinho da esquerda, fazer para o vizinho de trás, na frente, e tu está perambulando de um caminho para o outro. Nós vemos outra mulher que fez história, a viúva de Sarepta. A Bíblia diz que ela viu ali um homem de Deus, irmãos. Ela acreditou. Ela estava na dificuldade, mas ela precisava de mudar a história dela. Irmão, aquela mulher estava mendigando, ela não tinha nada, mas ela precisava de uma nova história. Então ela convida um homem a entrar dentro da casa dela. Ah, se for nos dias de hoje, não, você vai chamar o pastor não lá em casa, não. Sangue de Jesus, o homem entrar na minha casa é escândalo. Se tu tiver história com Deus, não é não, irmãos. Se tu tiver uma história com Deus, se Deus se aterra de conhecer como uma mulher de Deus, como um vaso de Deus, pode entrar quem for dentro da tua casa. Entrou o homem de Deus. Só escandaliza aquele que não tem história. Pastor Osmar foi na casa do pastor aí, foi negado carão, quase que ele levou foi tiro. Porque ele bateu só na campainha da casa do pastor. Que história é essa, irmãos? Se na minha casa você não tiver direito de bater a campainha, entrar lá e conversar comigo, que história é essa que eu tenho com Jesus? De uma mulher de Deus ou de uma prostituta? Irmão, tem história. Aquela mulher, ela procurou nascer dentro da palavra do Senhor, outra mulher, que foi conhecida como a viúva de Sarepta, uma mulher que teve a prosperidade de Deus, uma mulher que conheceu a bonança de Deus. Tem muita gente vindo dentro da igreja esperando acontecer, irmão, só vai acontecer se você se mover. Ontem eu estava dentro da casa da irmã Daíba, daí eu falei assim, a única coisa que eu gostei que Deus falou para mim foi me chamar de covarde, que eu sou covarde mesmo. Isso é reconhecer, irmãos. Aí não, se Deus usou para falar covarde, eu vou sair da igreja. Aquilo ali não foi de Deus,
foi de Deus, irmão. Deus quer me mudar, Ele quer te mudar. Deus quer consertar. Tem palavra que vai confrontar. Tem palavra que vem de confronto. Sabe por quê? Deus fala cara a cara com o homem. Nós temos que parar com essa história, irmão, de ser casquinha de ovo. Qualquer um que fala, vou embora, estou indo embora. Pedro, irmão, a Bíblia diz que aonde ele passava, a sombra dele curava, e a sua? Tem gente que quando passa perto do outro, irmão, fica até com medo de ser contaminado. Sai pra lá, cão. Sai pra lá. Não é o cão que entra ali, até o diabo fala, sai que comigo eu não tenho história com você não. Tem pessoa que envergonha o diabo, irmão. Sério? Já não está nem querendo trabalhar, mas ele fica ali, cutucando o diabo. O diabo não tem história. Até o próprio diabo tem história, irmão. Lucifer tem história. Quem era Lucifer na Bíblia? Um anjo de luz. E agora nós não queremos pastor Osmar ter história. Tem gente que é conhecido como fracassado, vai ser fracassado a vida inteira. Ai, cresce. Aí a mãe sustenta. Aí depois a mãe morre, o pai sustenta. Aí depois o pai morre, a avó sustenta. Vai ser sustentado a vida inteira. Vai ter história, irmãos. Regaça a calça, amarra da calça, arregaça as mangas, irmão. Vai ter história. Vai ser esse homem experimentado. A Bíblia diz que Pedro era um homem experimentado, irmão. Ele sabia o que era sempre trabalhar. Silas, Paulo também. Olha o que Paulo diz. Olha, eu aprendi a passar fome, a passar sede, a passar necessidade. Em tudo eu sou conhecido. Tem muita gente que acha que servir a Deus só pôr a Bíblia dentro do braço e ganhar dinheiro. Não, irmão, sai dessa vida. Trabalha para Jeová. A Bíblia diz que as bênçãos vai seguir a gente, vai seguir, irmão, mas é necessário que a gente ande. Como é que a bênção vai seguir se você está parado? Como é que a bênção vai seguir, Douglas? Se eu estou estacionado, a bênção vai passar. A bênção não fica parada não, querido. Tem muita gente, tem pai, que quando morre, você vai no velório. Eu já presenciei isso. Aí você chega no filho e fala assim, meus pesos, seu pai morreu. Ele fala, ih, pastor, aliviei. Graças a Deus. É esse tipo de história que tu quer, igreja? Havia um homem, irmão, que ele era conhecido como o homem da oração que ressuscita. Aonde ele chegava, se tinha velório, ele orava e ressuscitava. Ele tinha uma história. E um dia ele visitou um enterro. E ali estava um homem dentro da igreja, irmão. Velando aquele homem dentro da igreja. A viúva aí, como Douglas, sentada, chorando. Os filhos tudo ali. Aí o homem entra. Quando o homem entra, a mulher desespera, irmãos. Aí todo mundo falou assim, nossa, ela desesperou que ela quer que o marido ressuscita, né? Ela já correu, já amarrou ele aqui no meio. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tu não ora para ele ressuscitar, porque se ele ressuscitar, ele vai para tua casa. A minha ele não vai não. Tem gente que quando morre é alívio, irmão. Sério, você tá rindo, né? Hoje em dia não tem mais aquela história, morreu, nossa, como era bom. Antigamente era assim, né? Todo mundo que morria era bom. Hoje não é mais não, irmão. Hoje quando morre, quem vai em velório sabe. Eu sei que eu frequento muitos. O povo fica assim, nossa, pagava ninguém. Safado, sem vergonha, traía a mulher. Tá vendo aquele tanto de fila? Tudo dele, ó. Coitada da viúva. Tem vezes que a viúva nem chora, irmãos. Não deixou um pé de meia para a mulher. A mulher só está esperando enterrar o defunto para levar um pé na bunda. Porque o sem vergonha passou o ano todo. Ele não fez história. Ele não plantou nada. Ele não deixou a casa para a mulher. Ele não deixou uma pensão para a viúva. Ele não deixou amparo nenhum. Aí a gente olha a viúva chorando. Ela está chorando por causa do defunto. Ela está chorando de desespero mesmo. Pensando o que eu vou fazer da minha vida. Eu nem vou lá, irmão. Se fizer isso, um dia eu falei, amor, você pode morrer. Mas morra com a gíria que tá. Que tu morrer levando ao sumo.
Irmão, nós temos que ter história. Como é que eu vou morrer um dia e deixar meu marido envergonhado, endividado? É ou não é? Nossa, essa sem vergonha só passou na minha vida para me desgraçar. Quem já não ouviu esse tipo de história? É ou não é? Agora tem gente que quando morre, irmão, é luto o resto da vida, ninguém esquece. Todo o assunto ao redor da mesa, tudo que se vai falar, fala dele. Tudo que se vai falar, vai comer. Tudo que vai andar no meio da rua, lembra da pessoa. Deixou a história. Eu te pergunto hoje, não estou desejando, mas se tu morrer hoje, tu tem história para deixar? Eita glória! Eu tenho! Tu tem história, irmãos? Tu tem história? Tu deixou sua família de hoje, se Deus o livre. Tu deixou tua família hoje, a tua família tu vai viver bem? Tu plantou alguma coisa? Tem gente que está vivendo, eu vou viver o dia de hoje, né? Amanhã pertence a Deus. Não tem economia. Amanhã perdeu o emprego e já está desesperado. Irmão, Deus não quer que eu e você viva no desespero. Sabe o que a Bíblia é bem clara e ela diz, irmão? Quando você for construir a tua casa, quando você fizer um projeto da tua casa, primeiro tu guarda o dinheiro para que você faça, para quando você fizer a construção, ou então você parar no meio do caminho e teu vizinho ficar olhando lá aquela construção abandonada. Não deu conta de fazer, desistiu. Deus quer que eu e você planeje a nossa vida, irmãos. Nós temos que planejar o nosso dia. Nós temos que saber que história nós vamos deixar, que ministério que nós vamos deixar. Eu tenho a história da minha avó. Eu tenho o maior prazer de contar a história da minha avó para todo mundo. Porque a minha avó é uma pessoa que nunca perdeu uma santa ceia. A minha avó, ela falou para mim: olha filha, eu quero te ajudar no teu ministério, mas eu só vou te ajudar quando o Doriel falecer, porque ficar na mão dos fideiros, aí eu vou para você. Mas enquanto ele viver, ele roubando ou deixando de roubar, ele falcatreando ou deixando de falcatrear, eu não vou deixar de honrar ele, porque um dia eu prometi a Deus ser fiel ao meu líder. Quem conhece a história aí sabe. Quando saiu aquele escândalo, irmão, daquela igreja, chegava para ele e falava: vó, pelo amor de Deus, vó, a senhora vai ficar lá dentro? Eu vou, porque foi lá que Deus me colocou. Vó, pelo amor de Deus, os filhos chegaram para ele e falaram: mamãe, pelo amor de Deus, acorda. Ela falou: Deus me levantou dentro dessa igreja, tem 40 anos que eu fundei essa igreja com Doriel, então Deus vai me levar lá dentro. Ele pode ser o pior que ele seja, mas eu estou servindo a Deus. Enquanto Deus está lá, eu estou lá. Sabe o que é isso, irmão? História. História. A minha avó viajava uma igreja, quem conhece a Catedral da Bênção, lá tem mais de 5.000 membros. Eu sei porque eu posso falar que eu vivi isso. Se ela fosse viajar, ela ia no Doriel, irmão, no Doriel. E ela falava assim: olha, Doriel, eu vou estar viajando 3 dias, uma semana. Eu não vou estar aqui, mas a minha reunião já está lá, tudo preparado. Não se preocupe. Sabe o que é isso? História. História. Se você chegar lá para o Doriel de Oliveira hoje e perguntar para ele quem era a pastora Lourdes, quem era ela, ele vai dizer para você: é uma mulher que nasceu dentro de Belo Horizonte, a me ajudou a pregar na praça para os pombos, e de lá nós saímos de lá, viemos para Brasília. Minha avó saiu de Belo Horizonte, irmão, com 10 filhos, não tinha pensão, ela não tinha nada, mas ela acompanhou o ministério, e aqui ela comeu, Deus alimentou ela, Deus trouxe o sustento dela, até que um dia Deus deu a casa da X ali no setor central para ela. Ela começou ali, e dali ela mudou para Taguatinga. Ela deixou história, ela deixou um sobrado quando ela morreu para vender, irmão. Custou R$1 milhão aquele sobrado. Deixou um carro zero na garagem. Uma mulher praticamente analfabeta que não tinha emprego, irmãos. Mas Deus honrou, o pastor Osmar conheceu ela. Tem história.
Chega dentro da casa da bênção e pergunta por ela, tu vai ver, ela tem história. Pergunta pelo trabalho dela na terça-feira de manhã. Muita gente conheceu o trabalho dela. 30 anos, toda terça-feira, descendo ali. Irmão, teve uma época que ela quebrou as duas pernas, quebrou uma perna. E eu falei para ela, vó, agora está difícil, né? A senhora dirigir a reunião. Quem que a senhora vai colocar? Você, eu que eu não estou aleijada. Falei, vó, mas a senhora quebrou a perna, foi problema. Me leva no colo, me põe lá na frente. Irmão, carregava ela, colocava ela na cadeira lá na frente. Ela batia no povo tudo. Aí levaram ela para Caldas Novas para ver se melhorava a perna. Chegar lá, irmão, descuidado dela na porta da minha casa. Quebrou o braço. Agora volta com a pastora Luz, com a perna e com o braço. Aí os filhos olham para ela e falam, e agora, mamãe, a perna e o braço? Agora não tem problema, ainda tem 2. Nunca faltou um culto por causa de nada. História. Eu quero trazer a reflexão hoje na minha e na tua vida. Que tipo de história você está plantando? De uma pessoa descompromissada? De uma pessoa que não tem responsabilidade na casa que tu serve? Do marido que não tem responsabilidade com a esposa? De uma esposa que não tem responsabilidade com o esposo? De uma mãe que não serve para os filhos? De um filho que não serve para os pais? Que tipo de história nós estamos deixando hoje? Eu quero terminar aqui. Para a reflexão da igreja. Reflexão. Tu vai na tua casa hoje, deita a cabeça no travesseiro e fala, se eu morrer hoje, que tipo de história vão contar de você? Minha avó era dizimista, ela obrigava todo mundo a ser dizimista. Os filhos dela, se fizessem 12 anos, os netos dela, os bisnetos, todos que faziam 12 anos eram obrigados a descer nas águas. Não era assim, você, filhinho, você vai batizar. Não, você vai batizar é agora. Leva lá, afoga no poço, volta. Com ela não tinha esse meio termo não, irmão. Ou era ou não era. Vó, mas se a gente batizar e não seguir, problema teu. A minha parte eu estou lavando as minhas mãos. Até 12 anos eu sou, você me obedece. Até 12 anos eu te conduzo. Agora depois é você e Deus. Agora tem menino de 5 anos que manda. Mãe, não quero ir não. A mãe está conversando, pai, eu quero ir embora. Pai, eu quero ir embora. Meu filho, espera. Não, pai, eu quero ir embora. Irmão, sangue de Jesus Cristo tem poder. Que história é essa? Os pais antigamente, para você falar com eles, você tinha que pedir licença. Se você passasse aonde seu pai estava conversando, irmão, ele só te passava o rabo de olho. Quando saísse, a peia comia. Agora, hoje em dia, os pais conversam, o filho está assim, pai, olha para mim, pai, olha para mim, olha. E o pai, em vez de meter a mão, irmão, pastora, mas pode? A minha Bíblia diz que sim, a tua. A tua Bíblia diz que não? A Bíblia diz que nós não podemos reter a vara dos nossos filhos. Quem corrige os nossos filhos somos nós, irmão. Essa lei que implantaram lá fora foi do diabo. É o diabo que quer levar o meu e o teu filho à desobediência. Enquanto nós colocamos o nosso filho enquanto é novo, irmão, uma árvore quando ela começa a crescer, se a gente colocar um pau nela e começar toda vez, ficar enrolando ali, ela vai desentortar e vai ficar certa. Vai chegar o tempo que ela vai ficar retinha. É ou não é assim? Agora, se você deixar para escorar a tua árvore, irmão, depois que ela entortou, eu sinto muito. Sabe quem é que vai desentortar a tua árvore? O mundo. Porque você não obedeceu. Que tipo de história que tu está passando para o teu filho? A história que teu pai ensinou para você, que você está ensinando para o teu filho? Teu pai, por um acaso, te ensinou a ser rebelde? Por acaso, teu pai te ensinou a não ter educação? Que tipo de história? Amém? Vamos fazer a campanha? Glória a Deus. Glória a Deus.